A Associação de Magistrados realiza entrevista coletiva. Na pauta, a situação do sistema prisional do Maranhão. Durante a coletiva foi apresentado o relatório sobre o trabalho da primeira vara de execução penal. A Associação dos Magistrados defende a criação de mais vagas no sistema prisional com a construção de presídios em diversas regionais do Maranhão. Em entrevista coletiva, o juiz da primeira vara de execuções penais, Roberto de Paula, apresentou um diagnóstico do sistema prisional no estado. O problema todo é essa desorganização do sistema que registra, uma desorganização histórica, de décadas que tem aí dentro do sistema e que desencadeou tirar os apenados de dentro de grade. Está comprovado que isso não ressocializa, isso só brutaliza, isso só traz mais violência. A pessoa ficar o tempo todinho dentro de uma cela, o dia todo, 365 dias no ano, não funciona. Todo esse episódio, não houve sequer uma única reclamação dos presos contra o Poder Judiciário. Ninguém reclamou pelo não cumprimento dos prazos, ninguém reclamou pelo não cumprimento ou pelo não atendimento dos direitos que eventualmente os presos tenham, ninguém reclamou absolutamente nada em relação à atuação dos juízes do Maranhão em função desses últimos episódios. O juiz da segunda vara da infância e da juventude rebateu algumas críticas ao judiciário. Para a internação provisória, nós temos 2 unidades em todo o estado do Maranhão. Uma Imperatriz superlotada e outra aqui também superlotada. Cada uma com capacidade só para 30. Todas já estão acima da sua capacidade e da iminência de ocorrer violências, motins e de ter desdobramento que nós não queremos, todos nós não queremos. Nós estamos com a nossa capacidade esgotada. E estamos fazendo um esforço enorme, eu estou há pouco tempo nessa vara, de todos aqueles adolescentes que já têm residência em infrações mais graves que permaneçam internados. A principal reclamação do judiciário é a falta de vagas em penitenciárias. Então, há quantos anos nós falamos em criação de vagas? E as vagas não são criadas. Então, esse trabalho são pequenas atividades que podem ser desenvolvidas dentro do sistema. Você poderia desenvolver dentro da própria unidade pequenas atividades, como atividades referentes a artesanato, por exemplo. A questão do estudo, de leitura dentro da unidade. O ministro da Ciência e Tecnologia faz uma série de inaugurações hoje como parte das comemorações dos 47 anos da Universidade Federal do Maranhão. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, a UFMA vai ganhar aí mais espaço para extensão e também para pesquisa? Exatamente, Cristiane, um excelente reforço. Serão ao todo 4 novos centros de pesquisa, uma biblioteca, um auditório multimídia para estudantes de pós-graduação, além, é claro, da unidade de preparação e caracterização de materiais e biocombustíveis na Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz. E é justamente pela inauguração dessa unidade que a programação começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, em Imperatriz. O ministro da Ciência e Tecnologia, Antônio Halpe, juntamente com Glauco Arbix, que é presidente do FINEP, a Agência Nacional de Inovação, e o reitor Natalino Salgado. A inauguração da unidade de preparação e caracterização de materiais e biocombustíveis da UFMA corresponde a um valor de R$ 2.371.000 de investimento, num prédio que tem 500 metros quadrados e vai receber diversos equipamentos tecnológicos para pesquisa, principalmente nas indústrias do petróleo, farmacêutica, agricultura e construção de novos materiais nas áreas de eletrônica e ótica. Às 15 horas, às 3 horas da tarde, aqui em São Luís, o ministro Antônio Halpe, juntamente com Glauco Arbix e Natalino Salgado, vão fazer a inauguração de outros 7 prédios. Todos fazem parte, essa inauguração marca, na verdade, a iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia na construção de prédios da Universidade Federal do Maranhão, justamente para promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Cristiane. Obrigada, Vânios, pelas informações. A gente volta a falar sobre segurança pública, as mudanças no sistema prisional. Presos da cadete destruída durante rebelião estão sendo transferidos para outras unidades. Mesmo com a presença da Força Nacional, foi descoberto um túnel de 14 metros dentro da penitenciária de Pedrinhas. A reportagem é de Natália Macedo. A
As visitas não foram suspensas. Na porta do complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, o clima parecia tranquilo durante todo o dia. Homens da Força Nacional nas guaritas e nas viaturas responsáveis pelo patrulhamento da área. Mesmo com o reforço na segurança, agentes penitenciários descobriram um novo túnel no presídio. Ele estava sendo cavado em direção à frente da penitenciária. Os agentes acreditam que possivelmente até a permanência, para render quem estivesse lá e pegar as armas. A Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária, SEJAP, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Além do túnel descoberto de aproximadamente 14 metros cavado na Sala 2, aqui dentro da penitenciária de Pedrinhas, um outro problema preocupa nesse momento as autoridades. É que os presos que foram beneficiados com a saída temporária do Dia das Crianças pedem à Justiça um adiamento no prazo de retorno aos presídios. Nesta quarta-feira, um desses presos beneficiados foi assassinado com 8 tiros na capital e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, outros presos vêm sendo ameaçados e sofrendo retaliações fora do complexo. O prazo para o retorno aos presídios termina na sexta-feira. O juiz da Vara de Execuções Penais, Roberto de Paula, diz que eles alegam o medo de enfrentar novas rebeliões. Os pedidos serão analisados. Sexta-feira encerra o prazo de retorno. Eu tenho dito à família dos apenados nas unidades, tenho dito aos apenados, inclusive, demonstra da parte deles também, para vocês verem, porque assim passa sempre aquela impressão que o cidadão comete o crime, que ele é bandido, que ele é isso, aquilo. Não é assim. Eles têm ido todas as manhãs, têm ido à unidade prisional, nós temos mostrado, tem que retornar na sexta-feira. Alguns que têm trabalho externo, o secretário nos confirmou que esses apenados que têm trabalho externo, eles vão para outra unidade, eles não já retornariam para a unidade onde eles estavam. Há uma unidade só para o trabalho externo. É aquele preso que trabalha durante o dia e que se recolhe à noite, que é um número considerável. Pessoas que já trabalham com carteira assinada, outros que já respondiam o processo de liberdade, que foram condenados e levados ao cárcere, mas eram pessoas que já estavam trabalhando. Então, não há essa possibilidade de prorrogação com relação àqueles que não retornarem na data, serão considerados foragidos, é expedido mandado de prisão e eles têm o benefício deles suspenso por 6 meses. Essas drogas, celulares e carregadores são fruto das revistas realizadas após a rebelião da semana passada na Cadete, que deixou 10 mortos e pelo menos 20 feridos. A penitenciária foi praticamente destruída. O secretário adjunto de Estabelecimentos Penais diz que as vistorias foram intensificadas com a cobertura da Força Nacional, que chegou no último domingo. Ele diz ainda que fora do complexo, os presos que saíram temporariamente correm mais riscos. No sistema, há uma unidade destinada aos presos em regime semiaberto. O conflito que existe entre desafetos é o estopim para que a gente viva, infelizmente, esse clima de medo que se estabeleceu hoje no sistema. O medo de preso contra preso, né? O secretário adjunto fala que os presos da Cadete estão sendo transferidos para outras unidades. Medidas foram adotadas para evitar novos motins, como a separação de presos rivais dentro do presídio. Isso é realmente o nosso jogo de xadrez do dia a dia, né? Tentar diariamente, a nossa maior preocupação é a questão da separação desse pessoal que é desafeto. A gente sempre tem essa preocupação de não misturar, de sempre estar vendo onde é que pode colocar para não ter problema. E o pessoal que saiu para a saída temporária, eles têm uma unidade específica para tal fim, que é a penitenciária de Pedrinhas, que é somente para presos de regime semiaberto. Dentro dessa unidade, eles são subdivididos ainda entre o pessoal do interior e o pessoal da capital. Então, alegar o medo, sim, mas isso não pode ser desculpa para que eles não voltem para cumprir as suas penas. Veja no próximo bloco, plataforma propõe políticas públicas para criança e adolescente. E ainda, segurança pública continua em destaque nas discussões do parlamento. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar,
mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Saúde na escola vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção. Saúde na escola é pra toda hora cuidar da nossa visão. É a melhor lição. Participe das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aikel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. A segurança pública tem sido tema recorrente aqui nas sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Ontem, o deputado Rubens Pereira Júnior falou a respeito de casos de violência em Buriti Bravo. O deputado J. Pinto destacou a implantação de uma gestão metropolitana em São Luís. A situação do setor de segurança pública no estado voltou a ser tema do pronunciamento do deputado Rubens Pereira Júnior. O parlamentar destacou casos ocorridos na cidade de Buriti Bravo. Apenas para dar alguns exemplos, o deputado Alexandre Almeida. 15 furtos em residências, 5 furtos de motocicleta, 1 furto em agência bancária, 2 roubos de bicicleta, 1 roubo à casa lotérica, 3 roubos em residência, 1 roubo nos Correios, 6 homicídios. Isso de março a agosto deste ano, de acordo com o levantamento oferecido pelo próprio delegado apresentado, dentre outros vereadores, pela vereadora Marineide, na audiência pública em Buriti Bravo. E o que nos assusta é que isso que aconteceu em Buriti Bravo, você pega e replica por 217 municípios no estado do Maranhão. A violência no Maranhão continuou em destaque no plenário, dessa vez no pronunciamento do deputado Raimundo Cutrim. A situação do Maranhão continua gravíssima. A vinda da Força Nacional para o nosso estado é muito bom, mas o custo é muito alto também para o estado, é um custo muito alto. O problema cada vez, cada dia, cada hora, cada minuto, é aumentando o índice de criminalidade. Eu dizia que essa situação, a tendência é aumentar o problema de credibilidade. O trabalho desenvolvido pelos assessores parlamentares foi elogiado pela deputada Cleide Coutinho. Uma homenagem não só à assessoria do meu gabinete, mas também, deputada Francisca, a todos os assessores que trabalham com os deputados, que de maneira discreta, responsável e competente exercem sua função, muitas vezes nos orientando, nos fornecendo dados, e é em nome dessa assessoria, de toda a Assembleia, que eu faço uma homenagem especial ao meu gabinete. Os encaminhamentos feitos pela audiência pública sobre tabuleiros de São Bernardo foram apresentados pelo deputado Zé Carlos. Os problemas que afligem as famílias envolvidas com o projeto
foram enumerados pelo deputado. O nosso projeto está vinculado a uma entidade do governo federal que está localizada no Piauí. Nós não temos representação regional do DENOX aqui no Maranhão. E, infelizmente, o superintendente do Piauí do DENOX é omisso com relação ao Maranhão. É descompromissado com relação ao Maranhão. E é tão descompromissado que sequer veio à reunião aqui, que ele era o principal interessado sob o ponto de vista da entidade pública federal. O deputado Bira, do Pindaré, fez denúncias sobre a prática de grilagem na cidade de Imperatriz. O parlamentar afirmou que o caso é grave e que o esquema de despejo ilegal teria envolvimento até mesmo de juízes estaduais. Eu quero pedir aqui à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado que faça uma representação com base nos documentos que recebi à Corregedoria de Justiça para que investigue e analise a postura dos juízes que estão sendo apontados pelas instituições. Aqui não são documentos da Associação de Moradores, são documentos da Defensoria Pública do Estado. A deputada Elisiane Gama desmentiu publicações em veículos de comunicação regionais e até mesmo nacionais, que estariam insinuando sua suposta ligação com um grupo político que atualmente governa o Maranhão. Vez por outra, presidente, alguém coloca em um jornal aqui, acolá, blog, coisa parecida, de que Elisiane faz parte do Grupo Sarney, de que Elisiane está a serviço do Grupo Sarney, de que está fazendo jogo do Grupo Sarney. Eu quero dizer que essa atitude, na verdade, de tentar pregar uma pecha que não é verdadeira, é algo incompatível com o princípio fundamental que todo ser humano precisa ter, que é o princípio da honestidade, que é o princípio da integridade. O deputado J. Pinto defendeu a implantação de uma gestão metropolitana em São Luís. O projeto implica em receitas e otimização de recursos. Quero pedir o apoio para que nós possamos, no final desse mês, fazer essa audiência com todos esses órgãos, esses atores principais, para que essa casa possa ter, assim, a alegria de estar participando, nesse momento, da implementação da região metropolitana. O Tribunal de Justiça do Maranhão tem 2 novos desembargadores, Ângela Salazar e Marcelino Everto. A magistrada concorreu à vaga deixada por Raimundo Nonato de Souza pelo critério de merecimento e Everton foi escolhido pela antiguidade. Os 2 novos membros empossados após o final da sessão de ontem completam pela primeira vez as 3 vagas criadas há 3 anos. A posse solene ainda será marcada pelo Tribunal de Justiça. Um termo de parceria garante a implementação de uma plataforma dos centros urbanos. O objetivo é garantir a formulação e execução de políticas públicas para crianças e adolescentes. Um dos desafios das grandes cidades é a desigualdade social. A distância entre ricos e pobres em São Luís é grande, mas não geográfica. Bairros ricos próximos a locais onde a extrema pobreza é a realidade. Uma das principais preocupações da Unicef são as crianças que têm seus direitos violados. Não têm acesso a serviços públicos básicos de qualidade, o que configura uma situação de risco. Uma iniciativa da Unicef dá prioridade às crianças, aos adolescentes e às famílias que vivem em comunidades populares como favelas afetadas pela falta de acesso a estruturas básicas e serviços essenciais. Unicef e Prefeitura de São Luís assinaram um acordo aqui na sede do município. O documento prevê a melhora de dados como educação, saúde e proteção à violência contra a criança e o adolescente em 4 anos. Toda a América Latina e todo o Brasil tem uma desigualdade muito grande. Não? Esta é a região mais desigual do mundo. Mas o Brasil, como país, está melhorando. Se nós analisarmos as últimas estatísticas, a coeficiente Gini está melhorando um pouquinho no Brasil, que é muito bom. Nós fizemos isso os últimos 4 anos só em Rio e São Paulo. E lá vimos que algumas coisas aceleraram muito bem e outras coisas não tão bem, porque são indicadores de saúde, de educação, de proteção de violência. Aprendimos muitas lições, depois começamos a negociar com as 8 cidades que vão participar agora. A gente está afinando os indicadores. O termo de parceria para a implementação da plataforma dos centros urbanos é uma iniciativa nacional de articulação
fortalecimento e desenvolvimento de políticas públicas, programas e ações voltadas para a garantia dos direitos de cada criança e de cada adolescente que vivem nos centros urbanos. Nossa grande missão é trazer a política pública aos territórios que mais precisam, é fazer o chegar dos serviços. Isso tudo se faz com base em diagnóstico, com indicadores, com uma mudança realmente consubstanciada. É ver onde está a situação, não vamos conseguir, ninguém está pretendendo mudar a cidade em toda a sua essência e fazer dela, como a presidente do Unicef colocou, fazer dela todo o espaço equitativo. A gente sabe que as dificuldades vão ser dirimidas ao longo do processo, não temos pretensão de saná-la em todos os 4 anos, mas diminuir as desigualdades e fazer um processo mais equitativo, onde você promova o acesso da zona rural e da zona urbana, no mesmo processo, as políticas públicas é um desafio que a gente está assumindo. Gestores municipais e representantes da Unicef se comprometeram a mudar essa realidade. Olha, eu acho que esse momento é um momento muito importante para São Luís. São Luís e mais 7 capitais do Brasil têm um termo de cooperação, um acordo com a Unicef para poder, ao longo dos próximos anos, a gente diminuir essas diferenças sociais que existem nessa faixa etária de muita vulnerabilidade social, que são as crianças e os jovens e adolescentes. Nós estamos entrando aí com 4 secretarias inicialmente, que é a Secretaria de Educação, de Saúde, de Assistência Social e de Esporte, Lazer e Cultura, na verdade são 5, para que junto com a Unicef a gente monitore os indicadores de resultado e ajusta as políticas públicas de cada uma área setorial com o objetivo lá na frente de termos melhorado os nossos indicadores sociais. A proposta é pôr em prática políticas públicas que já existem. É otimizar o que já tem, otimizar os recursos financeiros, os recursos humanos e impactar positivamente na vida das crianças através das políticas que já estão aí constituídas e já têm financiamento, como saúde, educação, assistência social, esporte, e que a gente realmente possa promover com essa articulação, com essa ação, essa construção, né, intersetorial das diversas políticas, possa realmente construir uma política de qualidade para todas as crianças e para cada uma das crianças e adolescentes de São Luís. Um dos principais pontos da plataforma é a garantia do acesso universal à educação de qualidade e a proteção das mais diversas formas de omissão, negligência, maus tratos, discriminação, exploração e violência. O objetivo é que, com a intensificação dessas medidas, São Luís se torne menos desigual. A ideia é, depois de 4 anos, a cidade é mais igual ou é menos igual. Então, medindo a metodologia, basicamente, usando a estatística que existe, a estatística oficial do Estado, do município, ter esses indicadores de alguns bairros pobres e alguns bairros ricos da mesma cidade, neste caso São Luís. E fazer uma linha de base, fazer todo o trabalho durante 4 anos e, ao final, uma aferição. Se a diferença entre, por exemplo, a matrícula, a distorção idade séria em educação, mortalidade infantil, essas coisas, se a taxa entre os bairros pobres e os bairros ricos é um pouquinho mais perto, ou se é mais distante. Se a cidade é um pouquinho mais igual depois de 4 anos ou menos igual. A mandala como inspiração para a arte. O artista plástico Milton Lozano foi buscar nas formas cíclicas o sentido das suas peças. A exposição Ciclo faz parte do projeto Legis Artes da Assembleia Legislativa. A forma mandálica se tornou a fonte de inspiração da exposição que ganhou o nome de Ciclo. O autor das obras escolheu a mandala, que significa círculo, para representar a totalidade, a harmonia e a integração. Período medieval, mitologias antigas se misturam com temas atuais, como nos quadros Retirante e outras, mostrando a preocupação do artista com o povo nordestino, que tanto sofre com a seca. A música, também com forte presença na vida de Milton Lozano, encontrou suas representações em mandalas musicais, onde até o suporte para DVDs se transformou em arte. Os vários ciclos de Milton Lozano se encontram aqui. Eu quis fazer uma coisa diferente, aí eu usei a mandala, né? E também é uma coisa que me atrai também, o misticismo, né, sobre a mandala, eu acho interessante.
Tem muita coisa sobre a mandala, né? E isso é a razão de eu fazer. Há pessoas que utilizam a mandala para aprisionador de sonhos maus, né? Você vê, mas eu não acredito em tudo, mas eu acho bonito. E por que não misturar a minha arte, né, com essa coisa bonita que fala sobre a mandala? Então juntou duas coisas interessantes, né? A exposição Ciclo faz parte do projeto Legisartes, coordenado pela Diretoria Institucional da Assembleia, que tem por objetivo incentivar o exercício da atividade artística dos servidores da Assembleia. Nada mais, eu acho que agregador para servidores do que esse momento de reflexão fora das tarefas do cotidiano. Então, sinto muito feliz de estar na Assembleia, com a missão de diretor institucional, de poder, na minha diretoria, estar abrigando a arte, a educação, enfim, a cultura, porque minha vida toda está ligada com isso, né? Com a poesia, com a literatura. E é uma satisfação poder, nesta manhã, estar abrindo mais uma exposição. As várias formas e técnicas de ver a arte e materializadas na obra de Milton Lozeno chamaram a atenção do público, que descobriu nas mandalas uma forma diferente de ver o mundo. São todos lindos, maravilhosos. Se eu pudesse, levava todos para casa. Adoro pintura. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui pela TV Assembleia. E daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, você acompanha ao vivo a transmissão da sessão plenária, onde você pode acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Um ótimo dia para você e até amanhã.